Seja bem-vindo ao programa Ação Parlamentar. Hoje a gente conversa com o deputado Marcos Bruno, do Partido Rede. Em seu primeiro mandato na Assembleia, o deputado estadual Marcos Bruno é membro efetivo de 6 comissões na Casa, além de presidir outras 2, a permanente de Cultura e a especial de Resíduos Sólidos. Nesta edição, fala sobre a política nacional que trata sobre o tema e opina sobre o andamento dos planos municipais de resíduos sólidos no Espírito Santo. Também repercute sobre os debates envolvendo a Lei Rouanet e fala sobre a mudança para o partido Rede Sustentabilidade. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do programa mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês de novo para poder falar para a sociedade capixaba um pouquinho do nosso mandato, das nossas ações, né, e dos nossos projetos futuros. Fala um pouquinho para a gente, o senhor trocou de partido recentemente, né? O senhor saiu do PRTB para o partido Rede Sustentabilidade. Como é que foi essa mudança? Exatamente, né? A gente já vinha acompanhando a formação, a criação da rede. O PRTB foi um partido que me projetou politicamente, foi importante, eu tenho um grande respeito pelo PRTB, mas era um partido ainda mais conservador. A rede, ela abrange algumas bandeiras tradicionais dos partidos políticos, né, como a redução das desigualdades sociais, como uma educação, né, universal e de qualidade, mas a rede ela traz novas bandeiras, né? A rede prega políticas e práticas sustentáveis, a rede prega, por exemplo, a proteção aos animais, o respeito às diversidades religiosas, étnicas, e assim, é um partido que atende muito bem ao que a gente chama de nova política e aos anseios da sociedade brasileira. Bom, o senhor está no primeiro mandato do senhor e de cara preside 2 comissões, né, e é membro efetivo de outras 6, né? O senhor preside inclusive a Comissão Especial de Resíduos Sólidos, esse assunto de sustentabilidade acabou puxando esse aí. No momento, essa comissão, né, deputado, está debatendo a lei federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sim. E os planos municipais nessa área, né? Pode-se dizer, deputado, que os municípios aqui do Espírito Santo eles estão engajados para poder cumprir as determinações dessa lei? Boa pergunta, é bem interessante discutir esse tema, né? Eu acho que falar de resíduos sólidos, falar do lixo, o esgoto é o que mais aproxima uma sociedade do atraso mesmo, social, econômico, e pouca gente discute esse tema tão importante. Eu estive em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, e eles passam para a gente lá em Brasília uma outra realidade do Espírito Santo. Aqui as prefeituras, os municípios, eles falam de alguns avanços, mas a realidade num quadro, a nível nacional, o Espírito Santo ainda está muito aquém, principalmente em relação às cidades do sul do país. E por isso que a gente está debatendo e discutindo tanto os planos e os avanços aí dos municípios capixabas. Mas o senhor, por exemplo, a Comissão de Resíduos Sólidos, uma comissão especial, ela tem recebido alguns gestores públicos justamente para poder falar sobre os planejamentos municipais, né? Até agora compareceram às reuniões, Vila Velha, Serra Vitória e Cariacica, todos da região metropolitana. Exatamente. Como é que estão essas conversas, deputado? Olha, primeiro é importante frisar quais são os objetivos, né? Sim. A lei de 2010, e entre tantas outras coisas, ela prega o fim dos lixões, ela determina que os municípios estabeleçam os seus planos municipais de resíduos sólidos, que elas apliquem aí a política de educação ambiental, a coleta seletiva e tantas outras coisas. Então é preciso, assim, alguns municípios da Grande Vitória conseguiram avançar um pouco mais, outros não. Como é que se dá esse avanço? A primeira coisa é que para você implementar uma política, você também tem que ter lei municipal. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de Vitória. Vitória sequer tem uma lei municipal de educação ambiental, né? Vitória ainda não elaborou o seu plano estadual de resíduos sólidos, seu plano municipal de resíduos sólidos. A capital do Espírito Santo, ela tem uma política de coleta seletiva, mas que ainda também não avançou bastante. Ela não tem uma lei municipal de logística reversa. Então, assim, o que esperado dos municípios no interior do estado, se a nossa capital ainda está tão atrasada. Agora, outros municípios, por exemplo, Cariacica, já tem uma legislação, mas ele está muito atrasado em outras coisas. Você vê em Cariacica, por exemplo, muitos pontos viciados de lixo. Você tem lixo para todo lado. E o lixo, nós sabemos que ele contribui para os alagamentos, principalmente em épocas de chuva. Ele gera doenças. Nós estamos no meio de uma epidemia nacional e quase global
então o lixo acumula água, traz doenças como a questão do rato, a leptospirose. Então, assim, tratar o lixo é um tema assim, de grande importância. E os gestores, tanto dos municípios como do Estado, eles têm que se atentar a isso. A sociedade tem que discutir mais isso, e por isso que a comissão vem trabalhando esse tema. A elaboração desses planos municipais, ela tem prazo, né? Ela tem prazo, né? Inicialmente o prazo era até 2014. O que acontece? Não é que você tem que cumprir o prazo, porque você nem consegue recurso do Ministério do Meio Ambiente se você não tem o seu plano municipal de resíduo sólido. Por exemplo, como que a Prefeitura de Vitória vai, por exemplo, a Brasília pedir recursos para um projeto de tratamento de lixo, se ela sequer tem o seu plano. Porque o plano vai permitir você diagnosticar a cidade, como que está, quais são os pontos mais atrasados, onde a cidade tem que avançar. Então esse é o primeiro passo. Agora, evidentemente, tem município que fez o plano, mas não colocou nada em prática. Então também não adianta muito. Uhum. Bom, no ano passado, o Senado aprovou a prorrogação do prazo para o fim dos lixões, né? Uma parte da lei, né, deputado? Era agosto de 2014 e uma emenda estabeleceu prazos entre 2018 e 2021, de acordo com o tamanho do município. Os municípios da região metropolitana têm prazo menor para se adequarem, né? E os municípios com menor número de habitantes, um prazo um pouco mais estendido. Agora, a gente tem um problema, deputado, que o Espírito Santo tem lixão ainda, né? Algumas cidades ainda têm lixão. Com essa extensão do prazo, ainda não se preocuparam em uma política séria para poder acabar com os lixões. Mas a gente tem um outro problema ainda, que a própria população, por conta de problemas no recolhimento do lixo, Sim. ela cria uma área de lixão. Né? Aí é um outro problema também para o gestor público. São duas questões. São duas questões. Uma passa pela questão da educação ambiental. As pessoas falam, questão cultural, porque em municípios de imigração, de forte presença de imigração europeia, não é isso. É educação mesmo. Nós temos municípios no Brasil, temos um município que agora me foge, no Rio Grande do Norte, que ele ganhou títulos de cidade mais limpa do Brasil e tal, e não tem presença de imigração europeia. Foi porque o gestor daquele município, ele convenceu a sua população de que jogar lixo na rua, que tem o dia, que tem o local. Então, assim, passa pela implantação da política de educação ambiental. Curitiba, porque evidentemente tem uma tradição de imigração, mas lá eles têm várias políticas naquela cidade, né, que fazem com que o munícipe pense duas vezes antes de deixar o lixo em um local impróprio. Então não é só uma questão cultural, é uma questão de gestão. Agora, evidentemente, se você leva isso para a educação, você vai diminuir a quantidade de lixo, porque não é só não colocar o lixo no local certo, é produzir menos lixo. Né? As pessoas, né, com essa popularização de materiais descartáveis, né, com preço baixo, guardanapo, copo, lenço, tudo descartável, isso é um problema muito sério. Então, primeiro você tem que diminuir a produção do lixo, depois você tem que conscientizar as pessoas que dá o destino certo. Agora, evidentemente, que o gestor, que o prefeito, que o governo, ele tem que recolher. É claro que é uma competência do município. Tá? Alguns municípios, o recolhimento do lixo, as pessoas pagam taxas, pagam seus impostos, e o caminhão não passa em todas as ruas. Alguns contratos são alvos de investigação, contratos superfaturados, né, e o serviço não é feito da maneira correta. Então a gente está chamando a atenção para isso. Hoje nós temos uma comissão especial, mas assim, se a coisa não avançar, é o caso até que se discutir uma CPI do lixo no Espírito Santo. A gente falou agora há pouco da logística reversa, só para entender, é quando é o recolhimento de um lixo, né? É feito por parte do fabricante, né, de alguns produtos que são descartados pelos consumidores, né? Esse assunto tem, como o senhor falou, tem sido discutido aí na comissão especial que o senhor preside, e é um processo, né, deputado, que envolve tanto o consumidor de levar esses produtos, né, esses materiais que não são mais, não tem mais utilidade para os locais certos, quanto do comércio de criar esses locais para poder receber esses materiais, quanto do fabricante de dar a destinação correta, né? O maior desafio é esse. Sim, é um tema assim que tem que ser mais discutido. Quando você faz uma lei de logística reversa, você discute muito a questão da aplicabilidade. Por exemplo, a logística reversa não é para todos os materiais. Agora, materiais como pilhas, eles têm que voltar, eles têm que ter um destino
especial, pneu de carro, né, inseticida, tem alguns materiais que eles precisam retornar. E as pessoas não sabem. Agora, como que você obriga, por exemplo, a empresa que vendeu o pneu a recolher todo o pneu? Né? Como é que você vai discutir isso? Olha, a cada 2 anos ela vai ligar para quem comprou, para que se o pneu já está ficando ali no estado ruim, vai devolver. É muito difícil, mas assim, nós já resolvemos coisas tão maiores do que isso na sociedade. Agora o que falta mesmo é debate. Eu volto a dizer, a cidade suja ela é muito ruim, atrapalha o comerciante, atrapalha o turismo, o empresário que quer investir, a criança, né, que quer passar por aquele caminho para ir para a escola. Eu acho que não tem espaço mais para isso. Alguns municípios não têm dinheiro para investir em grandes obras, mas a cidade tem que estar pelo menos limpa. Isso é o mínimo que se espera. Eu cheguei a um município, eu acho que, eu não lembro, um município no norte do estado, e a prefeita foi em Rio Novo do Sul. Ela disse assim, você é de Cariacica? Eu falei, sou de Cariacica. Ela falou assim, nossa, mas por que é tão sujo assim? E assim, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, as pessoas reparam isso. Então eu sei que isso muito bem. Atrapalha o turismo, atrapalha o comércio, atrapalha a vida das pessoas e não é um problema tão difícil de resolver. Com pouco dinheiro, você consegue manter uma cidade limpa e organizada. Com algumas regras, né? E a própria conscientização da população. E também levar, porque às vezes a pessoa tem preguiça, né? Vamos falar sério, né? Às vezes a pessoa tem preguiça até mesmo de levar no posto de recolhimento aquele, né, produto que serve para ser reciclado e que, né, exatamente, ele prefere jogar lá em qualquer lugar. O senhor, inclusive, chegou a elaborar um projeto, né, deputado, para poder para obrigar as revendedoras de pneus a recolherem, né? Agora elas vão tentar encontrar um formato, né? A empresa ela pode, de repente, comprar o pneu mais barato e depois ela vai apresentar uma nota a cada 2 anos, olha, nós vendemos 2.000 pneus e compramos 2.000 no final do ano. Então, há uma forma de buscar um equilíbrio, né? A gente já discute isso de forma mais ampla com a questão dos créditos de carbono, né? De você comprar a poluição para poder cumprir metas. E, claro, numa escala menor, poderia ser discutido também que essas empresas, de alguma forma, recolhessem esses pneus e dessem a destinação correta a eles. Até porque dá para reciclar e fazer outras coisas, a gente tem vários exemplos aí. Dá para reciclar, mas isso acontece assim, em avulso, de forma descontrolada. Descontrolada, certo. Né? E isso poderia ser simplesmente organizado. Eu acho que hoje, eu vi até uma palestra da Marina Silva dizendo que a gente discute assim, nossa, mas a gente está discutindo corrupção, crise econômica, crise social, e a Marina está falando de sustentabilidade. É porque é só organizar, é simples. A crise econômica, ela não depende só do Brasil, ela não é uma coisa que vai ser resolvida de um dia para o outro. Agora, você organizar a sua cidade, você organizar o seu estado, o seu país, organizar é muito mais fácil. Mas para isso tem que discutir, né? Tem que chamar técnicos e tem que fazer a coisa séria. A casa organizada é mais fácil de você trabalhar outras questões nela. Claro, com certeza. Só para a gente fechar esse tema, segundo informações da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 1/3 do lixo urbano produzido no Brasil tem potencial, deputado, para reciclagem, mas apenas 3% é de fato reciclado. Uma pena. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, voltamos já já. De volta com o segundo bloco do Programação Parlamentar, hoje entrevistando o deputado Marcos Bruno. Deputado, o senhor também preside a Comissão de Cultura aqui na casa e não tem como a gente deixar de falar sobre a polêmica envolvendo a Lei Rouanet em todo o Brasil, né? No Espírito Santo não é diferente. A Assembleia tem promovido alguns debates, né? Inclusive na última reunião que teve no plenário de Seu Cardoso, quem participou foi o próprio assessor do Ministério da Cultura, o Leonardo Hernandes, que teria afirmado, né, que a Lei Rouanet, na verdade, não beneficia os projetos de pequeno porte, os projetos regionais. Sim, projetos com mais
com maior apelo publicitário e defendeu a criação de um fundo com recursos do Tesouro Nacional para poder promover esses projetos regionais. O senhor concorda com a criação desse fundo ou talvez uma mudança na própria lei já seria o suficiente? Não, eu concordo com a mudança e com a criação do fundo, na verdade. Não com a mudança na lei, mas a criação de um fundo específico. Na verdade, a Lei Rouanet ela já é muito questionada há muito tempo, né? Houve aquela polêmica com a cantora Cláudia Leite e com tantos outros artistas, né, que eu acredito que já não dependem mais de incentivo público, né, porque já alcançaram um público, uma mídia nacional, eles já têm condições de ganhar com a iniciativa privada e não com o investimento com recurso público. Agora, a criação do fundo ela é importante. Eu acho que quando você tem uma lei para abranger projetos tão diferentes, né, você não vai comparar um evento de porte nacional com artistas, né, que são atrações nacionais, com um evento cultural, local, bem regional. Então, acho que para projetos diferentes, né, você tem que ter atores e elementos diferentes. E a criação do fundo, eu acho que ela vai ser importante para atender esses projetos de menor porte, que são regionais ou locais. Só para a gente, né, explicar melhor, a criação do fundo, como eu disse, seria com recursos do Tesouro Nacional. Exatamente. Né, já a Lei Rouanet, os recursos vêm de empresas, né, de patrocinadores que recebem um desconto no ato do imposto de renda. Está aí a maior diferença. Exatamente, um desconto, mas seria um dinheiro que iria para a União, para o governo federal. Deixa de ir, né, na verdade. Deixa de ir. Então, o Estado deixa de arrecadar. Indiretamente, você também está trabalhando com recurso público. Mas há quem questione, deputado, por exemplo, você criar um outro mecanismo para promover, né, a cultura. Né? Há quem defenda que não seria necessário, que seria uma pequena mudança na lei, de repente uma emenda, para que esses projetos menores fossem atendidos aí, seria realmente o suficiente, porque causa uma certa comoção na própria população que está aí, às vezes reclamando até de outras áreas, vamos dizer, mais prioritárias. Mas isso já foi tentado em outras leis também, né? Não só a questão cultural, mas voltadas à educação, ao desenvolvimento tecnológico, e a gente sabe que na hora de trabalhar com uma gama tão diferente, tão diversa de projetos, tanto do ponto de vista do porte, como o alcance da população, né, o valor para cada projeto, isso é muito difícil. Então eu acredito que quanto mais você conseguir fragmentar e trabalhar de forma mais específica, você consegue dar uma atenção e uma resposta maior aos atores envolvidos. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos do senhor. Sim. O senhor apresentou bastante projeto aqui em 2015, 2016 também já está com um leque bem amplo, né, de projetos, inclusive voltado para a defesa do consumidor. É um projeto curioso, inclusive. Apresentou a matéria que proíbe a exigência de explicação caso o consumidor não queira pagar os 10%. A gente sabe que os 10%, né, nos restaurantes e bares não é uma obrigação, uma gorjeta. Né? Mas mesmo assim o senhor apresentou esse projeto de forma a deixar isso muito claro e que isso, se virar lei, vai ter de estar lá, né, o estabelecimento tem de colocar lá bem visível ao consumidor para ele saber que ele não tem de dar explicação nenhuma. Por quê, deputado? O senhor apresentou mesmo não sendo uma obrigação? Olha, primeiramente tem que deixar claro que não são todos os estabelecimentos comerciais que procedem dessa maneira. Nós temos bares e restaurantes aqui na Grande Vitória, em todo o Espírito Santo, onde o cliente ele tem um atendimento de qualidade e ele fica muito à vontade, né, no pagamento ou não desses 10%. Agora, nós verificamos, né, a imprensa capixaba também mostrou e retratou isso em diversas matérias, que existem alguns bares e restaurantes que eles tomam a seguinte postura: qual o comportamento deles, né? A pessoa se recusa a pagar, na verdade eles colocam até na nota o valor com os 10% e o valor sem os 10%. E a pessoa às vezes acha que não foi bem atendida, que demorou a ser servido, que ficou em pé e que não gostou do atendimento, e a pessoa não paga. E quando a pessoa está na fila ali para pagar, o gerente, o comerciante, ele fala com a pessoa, geralmente assim: o que você achou de ruim? Por que você não vai pagar os 10%? É tipo um constrangimento, né? Exatamente. Na verdade, aquilo não é feito como uma maneira de medir a qualidade do serviço.
né? Eles poderiam botar uma caixinha com sugestões, que seria uma coisa mais discreta e menos constrangedora. E quando faz aquilo, o cliente ele às vezes se sente constrangido e ele acaba pagando, né, numa conta de R$200, R$220. Né? Esses R$20, às vezes, ele poderia estar pagando estacionamento, né, para dar mais segurança para ele. E, além de tudo, há a discussão de que esses 10% vão efetivamente para o garçom. Né? Nós temos depoimento de garçom que ele fala, olha, eu nunca vi isso. Mas eu volto a dizer, existem estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, que isso é feito de forma muito honesta com os garçons, mas outros não. Então a nossa lei é muito simples, ela vai proibir essa exigência de explicações. Mas como é que a gente vai fazer isso? Primeiro que a pessoa quando for pagar ali, a lei também vai obrigar que ela fique afixada em local visível no restaurante ou no bar. Então o cliente já sabendo disso que é uma questão opcional, se ele se sentiu bem atendido e valeu a pena, ele vai pagar. O que não vai poder mais é a pessoa exigir explicação para ele, né? E aí com pena de perder a licença de funcionamento. Eu acho assim uma lei interessante e que aqueles comerciantes que cumprem a lei, né, sabendo que é uma taxa opcional, eles não serão prejudicados em nada. Agora aqueles que estão fazendo essa prática de constrangimento, eles irão ter que se adequar. Eu acho que a sociedade é quem mais ganha com isso. É muito triste, né? Você vê assim, por exemplo, ter de fazer uma lei para que as pessoas não se sintam constrangidas em não dar aquilo que ela não é obrigada a dar. É triste, quando né? A gente discutiu a lei, alguns diziam que a gente tinha que colocar o tema proibir o constrangimento. Mas, na verdade, você não consegue medir o constrangimento. Sim, cada uma, né, reage de um jeito. A pessoa poderia dizer, eu fiquei constrangido, e o comerciante iria dizer, eu não te constrangi. Então, na verdade, para ficar bem simples e bem em prática, a gente proíbe que a pessoa, obrigue a pessoa a dar explicação por isso. Agora temos ainda um outro projeto do senhor que recebeu parecer na Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, mas logo adianto que o senhor já recorreu à casa para que o projeto continue tramitando, proíbe a publicação de anúncios em jornais de grande circulação aqui no Estado que atentem contra a moralidade ou a dignidade de categorias profissionais. Explica melhor para a gente, deputado. Olha, na verdade, a gente, né, nos jornais impressos, aqui no Espírito Santo, em todo o Brasil, existem serviços de cunho sexual e que, às vezes, a pessoa que está ali fazendo um anúncio, ela faz alusão a algum tipo de profissão. Ah, sim. Né? Aparece a professora do sexo, a enfermeira do sexo, e, às vezes, algumas profissões podem ficar até estigmatizadas com esse tipo de serviço. Então, isso é muito grave. Né? A gente colocou também a questão do grau de escolaridade. Você enxerga no anúncio, universitária de 20 anos. Ora, será que todas as universitárias... É claro que aquilo não está claro no anúncio, mas ela pode gerar isso, né? Num comportamento machista, olha, ela é universitária, mas ela deve oferecer serviço de cunho sexual. Então a gente proíbe. Cria um estigma, isso, né? E quando a gente fala da moralidade, os anúncios aparecem assim, sou casado, sou casada, faço sexo com casais, e a gente quer preservar a família, a instituição família. Então é uma lei que aparentemente é simples, mas ela vai tirar determinados rótulos e estigmas presentes na sociedade. Ah, mas então não é só com categoria profissional. Não, é também com grau de escolaridade, fica sim, proibido que seja colocado, que é universitário. Composição social, né? Você falou da família, exatamente, igreja. Da família. Eu acho que ninguém tem que dizer que vai prestar um serviço de cunho sexual e que ela é casada, que ela é universitária. Coloque as qualidades, as questões físicas. Isso é uma peculiaridade da pessoa. Agora, ela não pode comprometer uma categoria profissional com um serviço que ela faz e que, infelizmente, né, ou felizmente, a sociedade não vê com bons olhos. Certo. Tem ainda um outro projeto do senhor, também considerado inconstitucional, mas o senhor também recorreu à casa para que ele continue tramitando. Esse é bem bacana também, ó. Obriga as empresas de internet a apresentarem ao consumidor, na fatura, né, gráficos que informem a velocidade média diária. É um projeto bem polêmico, né, porque normalmente a gente não tem como ter esse controle, né, deputado? Exatamente. Alguns outros serviços, por exemplo, a conta de água, a conta de luz, né, como não é uma coisa tão nova como a internet, a energia e a água, embora a internet já tenha alguns anos, mas o acesso à internet, né, a popularização do serviço de internet é uma coisa mais recente. As pessoas elas já têm na ponta do lápis
olha, esse mês eu gastei muita energia, minha conta vai vir alta. A dona de casa sabe muito disso. Já faz esse controle, né? Agora, com serviço de internet, não. Então, você imagina que uma senhora de 60 anos, que aprendeu agora a mexer com a internet e contratou o serviço, ela paga por um serviço que ela não sabe o quanto que ela usou, qual a velocidade. E, na verdade, discute-se o quê? Quando se fala em constitucionalidade. Né? Você fala que ou você trata como defesa do consumidor, ou você trata como se fosse telecomunicação, aí que seria competência da União. Nós estamos discutindo isso como defesa do consumidor. E assim, não entendemos como que a Comissão de Justiça deu parecer pela inconstitucionalidade, que a própria Procuradoria da Casa havia assinado como um projeto constitucional, né? As empresas operadoras prestadoras do serviço de internet chegaram a procurar o nosso gabinete, a nossa equipe, e disseram que iria encarecer por conta da questão gráfica, de imprimir, e a gente sabe que não é isso. Agora, de forma que me causou muita estranheza, a Comissão de Justiça deu um parecer pela inconstitucionalidade, mesmo a Procuradoria da Casa alegando que o projeto seria constitucional. Nós tomamos a iniciativa de pedir recolher as assinaturas e vamos voltar com esse projeto na Assembleia, porque eu acredito que quando você omite, quando você oculta uma informação, isso é um roubo, você está roubando o direito da pessoa, do cidadão, que saber a verdade, o quanto que ela gastou. Até porque varia muito também ao longo do mês essa questão do sinal. Varia muito, muito. E a gente ainda não está habituado assim com essa velocidade, o quanto que a gente gastou. Eu acredito que daqui a alguns anos as pessoas vão ter essa noção, mas hoje não tem. Então, por isso a lei se faz importante para defender aí o direito do consumidor capixaba. Deputado, nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a participação do senhor. Quer deixar mais alguma mensagem? Dizer que a gente está à disposição da sociedade capixaba, o nosso gabinete, a nossa equipe, nosso segundo ano de mandato, a gente vem trabalhando muito e assim, conta com vocês, com sugestões, com críticas ao nosso mandato. Ok, deputado, muito obrigada. Encerramos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar. Para interagir com o deputado e saber mais sobre os projetos e demais ações apresentadas aqui hoje, você pode escrever para o e-mail dele, marcosbruno@al.es.gov.br, ou acessar o nosso site que você vê aí na tela e também nas edições inéditas do jornal Panorama de segunda a sexta-feira, às 10 horas da noite. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!